Os irmãos hoje falaram sobre a escola bíblica local. E a lição de hoje não dá para ficar sem testemunhar. Foi falado sobre João 13, em que Jesus lavou o pé dos discípulos. Jesus começou a lavar, pegou a toalha, cingiu e começou a lavar os pés deles. Eles não entenderam. Como pode ele, sendo Senhor e Mestre, estar aqui lavando meus pés? O Pedro já falou assim: ó, meu pé você não lava. Logo de cara. E Jesus responde para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí, pode lavar a cabeça, é só o pé, o resto está tudo limpo. E a lição de hoje era o ensinamento de hoje, dado pelo pastor Alisson, falou sobre a humildade. O que é humildade? Quando eu até comentava de manhã, falei assim, muitas vezes quando se fala de humildade, as pessoas querem classificar, juntar humildade com pobreza. Não tem nada a ver. Porque nós vivemos num mundo que tem pessoas que não tem nada, mas se portam como ricos. E pessoas que são muito ricas, que se portam como se não tivesse nada. A lição que Jesus quis dar nessa lição do Evangelho de João, capítulo 13, foi para explicar para eles que ele foi chamado, a humildade é por serviço, é por trabalho. Jesus mostrou para eles, lavando o pé deles, tá? Que era necessário nós entrarmos na presença de Deus, mas para servir do que ser servido. E ele falou assim, inclusive, olha, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. E nessa lição que a gente começou a estudar, começou a ter o prazer de estar na igreja, na escola bíblica dominical, aprendendo, falou da importância que tem de nós nos colocarmos no trabalho de Deus, no trabalho cristão. O Senhor da igreja, Ele é Jesus, amém, irmãos? Amém. Aqui não tem senhores, aqui tem servos aqui nessa noite, amém? Aleluia! Então, aí, assim, Jesus, no capítulo 2 do livro de Filipenses, ele fala assim, olha, que ele, assim, nós devemos ter o mesmo sentimento que ele teve. O sentimento de humildade, o sentimento de querer ver as pessoas em pé, querer ver as pessoas curadas, querer ver as pessoas libertas, querer as pessoas glorificando a Deus, querer ver a família inteira em paz, ver os irmãos em paz, a comunhão estabelecida na igreja, a fé estabelecida na igreja. Que o Senhor estabeleça tudo isso na tua vida nessa noite, irmão. Aleluia! Então, a humildade ela não está relacionada à questão da aparência, de forma alguma, irmão. A humildade, eu falava de manhã que ela é o adorno, é o enfeite de quem está prestes a servir o próximo. Amém, irmãos? Amém. Que oxalá que Deus abençoe, que a gente venha a entender que quando a gente entra na igreja, o pastor Alisson falou no livro de Romanos capítulo 12, quando nós nos colocamos diante de Deus na igreja, como um dia como hoje, nós não venhamos preocupados o que Deus tem para dar para nós, mas nós venhamos preocupados o que nós temos para oferecer para Deus nessa noite. Tem algo para oferecer a Deus aqui nessa noite, Jesus? Oferte a tua vida aqui nessa noite,
Deus ele vai aceitar para a glória do nome dele. Amém? Mas o que Deus colocou no meu coração já há várias semanas, eu só estava esperando a oportunidade, o dia certo, né? Só o dia certo. Ela está no livro de capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Amém? E como base, eu gostaria de, como tema, falar assim: eu me lembro o que Deus fez por mim. Amém? Amém. Você se lembra o que Deus fez por você? Amém. A palavra de Deus fala que ela vem de muitas formas, a multiforme graça de Deus. Ela vem tentando orientar a igreja para que a gente venha ter memória do que Deus fez para mim. Por quê? A caminhada é elegante. E talvez no tempo da nossa caminhada, a gente acaba esquecendo. E pelas dificuldades da vida, por olhar para muitos lados, às vezes a gente não consegue encontrar motivos para que eu tenha alegria na igreja, alegria na presença de Deus. Porque ter alegria em Deus, ela não está vinculada a coisas materiais, mas está vinculada à presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. O livro de Deuteronômio, eu queria, juntamente com a igreja, versículo por versículo, até o verso de número 18, a exortação que Moisés ele orientou o povo a lembrar dos benefícios que Deus fez pelo povo. E ele fala assim: olha, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, os guardareis para fazer, para que vivas e vos multipliques e entres e por sua terra que o Senhor jurou a vossos pais. Os irmãos observam que os mandamentos ordenados, eles são feitos para nós guardarmos ele. Porque a Bíblia fala que o homem que guarda a palavra, o Senhor dá escape e livramento da morte para a glória do Senhor. Então, a orientação que Deus deu para o povo naquela época é a orientação que o Espírito Santo ele fornece à igreja nos dias de hoje, para que nós venhamos escapar do laço da morte, do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia e de noite. É por isso que a palavra declara: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido para a glória de Deus. Muitos de nós temos livramento não dado pela sorte, não, é porque guardamos, aleluia, os mandamentos de Deus. É o que vai dar garantia que nós podemos continuar a nossa caminhada. Mas no verso 2, ele fala assim: olha, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Quem guia você e eu na nossa caminhada é Deus aqui. Aleluia! Obrigado, meu Deus. E nesse deserto que ele fala, nessa caminhada de um dia bom, outro ruim, uma semana boa, outra uma semana difícil, muitas vezes acontece isso.
somos humilhados, somos tentados, mas muitas vezes Deus ele quer saber o que tem dentro da onde? Dentro do nosso coração. E muitas vezes nós somos provados pelas agruras da vida, pelas dificuldades da vida. Se Deus ele realmente ele é importante na nossa vida, se Deus realmente ele é a prioridade da nossa vida, se Ele for a prioridade na tua vida, irmão, você pode ter certeza que as coisas irão mudar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Na sua palavra, Deus ele relaciona isso para nós lembrarmos da libertação, de onde que Ele nos tirou. O Salmo 40, veja só, eu gosto muito do Salmo 40, que a palavra de Deus ela fala assim, olha, veja bem, a declaração do salmista falando sobre o Salmo 40. Eu devo me lembrar desse Deus, aleluia, que tirou esse povo ali dessa escravidão, dessa dificuldade, e eu me apego a isso. Eu esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Aí ele declara assim: Ele tirou-me de um lago horrível. Em outras traduções fala assim: Ele me tirou de uma fossa mortal. E diz assim a palavra de Deus: firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor para a glória de Deus. Eu tenho que me lembrar de onde foi que Deus me tirou, para que hoje nós estivéssemos na igreja, vivendo como o apóstolo São Paulo fala, vivendo em novidade de vida para a glória do Senhor. Viver em novidade de vida é viver debaixo da dependência do Senhor, é viver se lembrando de Deus, porque se não for a Ele, como diz o salmista, se não for a Ele que estivesse do nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo, mas glória a Deus que o Senhor tem estado ao nosso lado. Deus seja louvado. No verso 3, ele fala: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecia, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nessa palavra, Ele te humilha e te deixa ter fome, mas Ele está falando, mas Ele sustenta. Sustenta. Quando o povo saiu do Egito, chegou numa parte da caminhada que as pessoas queriam carne. Estou cansado de comer, eu quero comer carne. Coloca no Salmo 78, irmão, por favor. E naquela humilhação, a partir do verso 13. Do que eu devo me lembrar? Presta atenção, irmãos. Para tirar aquelas quase 3 milhões de pessoas do Egito, Deus conduziu eles pelo mar, e Deus dividiu o mar. Presta atenção aqui, irmãos, talvez você não tenha entendido. Para o povo dele passar, Ele dividiu o mar. Eita Deus! Se Deus quiser dividir alguma coisa para que você passe, Ele vai dividir em nome de Jesus para a glória de Deus. Dividiu o mar e fez que eles passassem com as águas e fizesse com as águas parecendo um montão, sabe?
uma parede de um lado, uma parede de outra. E eu acredito que naquele momento o Senhor embainha o anjo dele ali, segura as águas ali. Pode passar, meu povo, aleluia. O Senhor Deus é Ele que abre o caminho para a tua vida aqui nessa noite, em nome do Senhor. Ele abre caminho para a tua saúde aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele abre caminho para a tua família aqui nessa noite, em nome do Senhor. O Senhor é quem abre o caminho para que você passe para a glória do nome dEle. Glória a Deus. E aí vem Moisés no livro de Êxodo, no capítulo 8, fala assim: olha, te lembrarás. Eu tenho que me lembrar que na hora mais difícil, na perseguição, na dificuldade, lá estava Deus para abrir aquele mar para a glória de Deus. Ele fez o que ninguém podia fazer, abriu o mar para que o povo passasse. E a hora que o povo passa, ele olha para trás, os seus acusadores, os seus perseguidores atrás, ele vai lá, trava as rodas de Faraó, e o povo pôde glorificar Deus no escape para a glória do nome de Jesus. Aleluia. 14, até o 21, tá? Aí ele fala assim: olha, eu tenho que me lembrar do que Deus fez por mim. De dia guiou eles como uma nuvem no deserto. Meu povo não vai morrer no sol, não. O sol é bom, mas Deus tem sombra para a tua vida também, para a glória de Deus. E veio a sombra de Deus. Aí você imagina o tamanho daquela nuvem, igreja, para cobrir o acampamento de Israel, um acampamento de 3 milhões de pessoas. Mas o nosso Deus é o Senhor do céu e da terra. Aí ele fala assim, ele dá ordem às nuvens, cobre o meu povo lá, e com uma mão ele cobre a sua igreja, e a mão de Deus está cobrindo a sua vida aqui nessa noite para a glória do Senhor. Deus seja louvado. De noite, o frio do deserto chega a mais de 50 negativo. Meu povo não morre do calor, mas também não morre de frio. E vem aquele clarão à noite, meu Deus do céu, aquecendo o acampamento. Todo mundo dorme tranquilo, dorme em paz. E vamos, em nome de Jesus, receba essa palavra aqui nessa noite. Durma em paz em nome do Senhor. Deus que está contigo de dia, mas de noite Ele te guarda o teu sono também para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus. Coloca o 15. O povo queria água. Chegou num lugar, o Senhor Deus falou assim para Moisés: olha, a gente precisa se lembrar disso. Um lugar que não tinha água. Aí Deus falou assim para Moisés: ó, quando você chegar lá, você só vai ver pedra. E você vai falar assim: pedra, dá água. E Moisés, como líder daquele povo, tanta murmuração, tanta gente falando, Moisés, está vendo, tirou nós do Egito, trouxe nós para morrer aqui no deserto, reclamando. Então na vida da gente tem assim, tem gente que só sabe reclamar, tem gente que não reconhece nada do que você vai fazer. É por isso que você tem que glorificar, e a tua recompensa, ela vem do Senhor para a glória de Deus. No deserto começaram a murmurar, começaram a reclamar, e o Senhor Deus orientou Moisés: falou: Moisés, meu nome vai ser glorificado nessa situação aí. Então existem muitas situações na nossa vida que a gente vai passando, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, entre os irmãos, entre as pessoas, que são problemas que Deus vai ser glorificado. Recebe essa palavra. Tem problemas na nossa vida e na tua vida que Deus será glorificado. Você vai testemunhar
aconteceu? Chegou lá Moisés tão nervoso, por isso que fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem hora que a gente tem que manter a calma. A Bíblia fala assim, olha, livro de Eclesiastes, a calma nos faz grandes erros. Muita calma. Repete comigo, muita calma. Muita calma. Vira para o irmão e fala, muita calma, gente. Muita calma. Não se precipita não, muita calma nessa hora. Aleluia! A calma desfaz grandes erros, irmãos. Muita calma, que na verdade a sua vida, a minha vida, o controle dela está na mão de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então, muitas vezes a gente tem que ter calma. E Moisés ali, aquele povo todo falando na cabeça dele, ele pegou ali o seu cajado ali e bateu assim na pedra, assim, a hora que ele bateu assim, aquilo ali explodiu de água assim, ó. Explodiu de água. Toma, seus rebeldes. Está com sede? Massa os terras secas. Aleluia. Bebe água ali. Mas aquilo não foi bom para Moisés. Não foi bom porque Deus falou para ele assim, porque você fez isso, você não vai entrar na terra. Você vai ver ela, mas entrar nela você não vai. Isso é com Moisés, hein? É por isso que muitas vezes a rebeldia das pessoas, a estupidez das pessoas, a ignorância das pessoas, a gente não pode deixar ser levado por isso. O ódio das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ter controle. Na hora do desespero, na hora da dúvida, eu vou ligar para quem? Não liga para ninguém não, põe teu joelho no chão, para a glória de Deus. Fecha, entra no teu quarto lá em secreto, fecha a porta, fala com Deus em nome de Jesus, aleluia. Muitas vezes amigo nenhum nessa terra, irmão nenhum nessa terra vai poder fazer o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. O Senhor é tão bom, irmão, que Deus ele é poderoso para colocar tudo no lugar em nome de Jesus. Fez sair fontes da rocha e correu água para tudo quanto é lugar. 17. Ainda prosseguiram pecando contra ele. Olha, presta atenção. Tem gente que é insaciável, mal agradecido do início ao fim. Não agradece a Deus por nada. Prosseguiram pecar contra ele, provocando o Altíssimo naquela solidão. 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e começou a comparar lá no Egito, nós não passava fome. No Egito eu lembro dos pepinos, das melancias, dos melão, lá tinha carne, e nós estamos aqui nesse deserto. O que adianta ter carne, ter pepino, ter toda uma coisa, mas ser escravo naquele lugar? Eu prefiro estar no deserto, mas Deus do meu lado, para a glória do Senhor, sustentando em todas as dificuldades para a glória dele. É como já Davi falou, olha, eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim, amém, irmãos? Eu sou pobre e necessitado, mas quem cuida da tua casa e da tua vida é o Senhor aqui nesta noite. 19. Falaram, presta atenção aqui, olha, tem coisa que a gente precisa lembrar. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Quantas vezes essas palavras elas soam aos nossos ouvidos? E muitas vezes nós parecemos os israelitas, duvidamos do poderio de Deus, duvidamos da essência de Deus, da glória de Deus, da onisciência de Deus, da presença de Deus. Duvidamos e começamos a reclamar e murmurar, que está demorando, a dificuldade está grande. Aí muitas vezes a gente fala com a pessoa errada e a pessoa fala assim: olha, isso aí é difícil.
ouviram nessa noite, aleluia. E começaram a tentar Deus e perguntar: poderia porventura Deus preparar uma mesa no deserto? Deus tem uma mesa preparada para a sua igreja no reino de Deus, aonde muitos virão ocidente e aceitar-se uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, aleluia. Aleluia. Seja grato a Deus. Serpente, coloca. Feriu a penha, as águas dela correram, arrebentaram os ribeiros, abundância. Abundância. Poderá também Deus dar pão. Aí começaram a falar: poderia Deus também dar pão e carne para o seu povo? Receberam a água. E daqui a pouco a cobrança veio, começou a ser maior. Agora eu quero carne e eu quero pão. Coloca no 21. Quem que ouviu, irmãos? Pelo que o Senhor nos ouviu. A gente tem que tomar muito cuidado. Que tudo que a gente fala, Deus ouve. A Bíblia fala que ele pode pegar até um pardal e o pardal levar lá para Deus assim, ele começar a guiar lá, falar assim: olha, pastor Marcelo falou isso aqui, ó, falou isso aqui de você, ó, tá? E ele vai contando tudo que aconteceu. O Senhor Deus, ele ouve lá no secreto, igreja. O Senhor ouviu, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O Senhor ouviu lá de manhã. Você recebe essa palavra aqui nessa noite em nome do Senhor. O Senhor te ouviu de manhã, o Senhor Deus te ouviu à tarde, mas Deus quer ouvir você de noite também, nas madrugadas. Pelo que o Senhor nos ouviu e se indignou, acendeu fogo contra Jacó, furor subiu contra Israel. 22. Porquanto não creram em Deus e nem confiaram nas suas salvação. Então você vê que a nossa fé não pode estar baseada em milagres, baseada em coisas materiais, porque na mesma hora que você tem, você não tem. Mas na mesma hora que você possui, você perde tudo. Mas a nossa fé, a nossa esperança, ela tem que estar totalmente em Deus, em nome de Jesus. E o 23, para finalizar essa parte, diz assim: veja só. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto a porta dos céus. Fala assim que Deus enviou um vento norte e um vento sul, que pegou as codornas voando. E o vento sul empurrou as codornas assim, ó, bem no meio do acampamento. Caiu lá. Caiu bem no... Já comeu codorna assada? Nunca comeu? Vai aqui na Jacobesco ali, ó, tá? Um pesqueiro que tem lá, eles vendem codorna assada, tá? Você não sabe como é gostoso. Desse tamanhozinho assim, ó, tá? É por isso que eles comeram até que passa pelos dentes assim, ó, tá? Era tanta codorna, tá? Que comeu, Deus ficou codorna naquele povo. Deus mandou codorna, tome codorna, e o vento soprou as codornas ali. Aí eles queriam pão, Deus mandou um maná dos céus. Eita, pai! Meu Deus! Fala assim, Leandro, que o gosto era assim, tinha cheiro de coentro com mel, sabe? Eu falei, docinho, gostoso, mas eles comiam. E o Senhor eu falei, olha, a porção é de cada dia. Come hoje, não precisa guardar não, que amanhã eu mando de novo. Mas olha como eles eram. Eles pegavam e faziam assim, ó, comia e falava. Eu acredito que os israelitas fazendo uma analogia, falava para a mulher, é melhor guardar.
vai que amanhã Deus está com a mão curta e não pode trazer o maná. Aí guardava dentro das bolsas, lá fazia o maná. Quando chegava no outro dia lá, que eles abriam assim para comer, estava tudo embolorado. Eita coisa de Deus. Mas irmão, quando chegava na hora da seta, o maná caía do céu de novo, em nome de Jesus. Ô irmão, você recebe essa palavra da parte de Deus, vai vir maná de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, irmão. Glorifica, vai vir maná de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você não vai perecer, em nome de Jesus, aleluia. Provisão. Bondade de Deus está relacionada ao cuidado dele. Cuidou do começo ao fim. Mas aí, como falta 4 minutos, eu vou falar para você o que Deus falou. Coloca lá, capítulo 8 do Deuteronômio, verso 10. 3 versículos. Aí ele fala assim: quando tu estiveres comigo e fores farto, aí a gente vem aqui para quê? A gente vem para quê? A gente vem aqui na igreja para quê? Todos veio louvar o Senhor aqui nessa noite. Depois de ter comido, depois de estar farto, eu louvo ao Senhor. Falei assim: foi o Senhor que me abençoou. Aleluia! Foi Deus. Se eu estou nessa terra, se eu estou nessa posição, Deus seja louvado em nome de Jesus. Se ainda você está e ainda não dá para louvar a Deus, você vai chegar nela em nome de Jesus. E quando chegar, o nome de Deus vai ser glorificado para a glória do Senhor. Verso 11, coloca lá. Guarda para que não te esqueça do Senhor. Muitas vezes eu vejo na igreja as pessoas, vamos orar. É claro que nós temos a função de orar pelos nossos irmãos, pelos enfermos, pelos tristes, pelos desolados da vida. Mas o grande problema não constitui só na oração. Que eu posso fazer de uma pessoa que nunca se lembra de Deus? Você acha que só a minha oração vai bastar? Eu encontro a pessoa na rua, como muitas vezes eu encontro nesse jardim oratório. As pessoas vêm e falam assim: pastor Marcelo, ora por mim. Eu falei assim, esse dia eu falei para o irmão, falei assim: mas você acha que é só isso? Eu orar por você? Será que essa situação não é porque você esqueceu do Senhor? Você esqueceu dos benefícios? Você esqueceu de onde Ele te tirou? Se você hoje está aqui farto, se você hoje está tudo bem, tem casa, tem carro, está com dinheiro no banco, tem roupa boa, assim, glorifique a Deus em nome do Senhor. Na hora da vitória, na hora da bênção, não é a hora de se esquecer daquele que coloca tudo dentro da nossa casa. Guarda-te. Não esqueça do Senhor teu Deus. Não guardando o quê? Os seus mandamentos, a sua palavra, juízos, estatutos que Ele ordena hoje. Coloca Deus. Para que porventura havendo tu comido, estando farto, edifica suas boas casas, habita nelas. 13. E se tiverem, presta bem atenção, e se tiver aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar, o Senhor um montão, assim, ó, prata e ouro, tá? Um montão. Não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Amém.
Não servimos, não estamos mais presos pelo inimigo, não estamos mais dominados pelo império das trevas. Jesus, Ele nos libertou para a glória de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, que depois que tudo isso acontece, aí o coração da gente, como diz o Jeremias, é mais enganoso do que tudo. Aí muitas vezes a gente está em casa e o coração quer falar. Gente. Coloca o 17. Não digas no teu coração, a minha força. Quanta gente está aí batendo no peito. Ah, se não fosse eu, se não fosse a minha sabedoria, se não fosse a minha força, o meu intelecto, sabe? A minha capacidade cognitiva, sabe? A minha fortaleza do meu braço me adquirir, tudo isso que eu tenho. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força. Recebe essa palavra aqui nessa noite. É Ele que te dá força aqui nessa noite, amém? Receba essa palavra. É Ele que te dá saúde aqui nessa noite, em nome de Jesus. É Ele que sustenta a tua casa. A tua casa está em pé, porque Deus, Ele tem guardado a tua casa. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. É Ele que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Eita glória, maravilha. Não fui eu, sempre será Deus. Não é nós que viemos aqui, mas o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Irmão, muita coisa você pode se afastar, pode perder na tua vida, mas nunca perca o olhar daquele quem te guarda e quem te abençoe. Nas horas mais difíceis da tua vida, lembre-se do que a palavra nos ensina. Eleva os meus olhos para o monte, de lá virá o meu socorro, para a glória do Senhor. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Toda honra e glória é dada ao Senhor. Me lembro do que Deus fez por mim. Se lembre sempre do que Deus fez por você. Eu vou à igreja, eu vou para louvar Deus, eu vou para louvar Deus, eu vou para glorificar Deus, eu vou para somar, eu vou para guerrear, eu vou para batalhar, eu vou para crer, eu vou para crer, eu vou para me alegrar com a vitória do meu irmão, com a cura do meu irmão, com a alegria do meu irmão, e assim o nome de Deus é glorificado. Deus seja louvado. Irmãos, eu só quero dar um aviso aqui, que próximo domingo, conversei com o irmão Paulo, e eu queria anunciar para a igreja, após a escola bíblica dominical, nós estaremos voltar a fazer o evangelismo, trabalhar, né, irmão? Falei para o irmão Paulo também que na minha mente aqui, pegar um dia da semana, por exemplo, sexta-feira, que sempre o pessoal já está mais à vontade. Na sexta-feira a gente vai fazer um evangelismo também das 19 até as 21, tá? Levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Se puder vir, venha, tá? Não puder, terceira, abençoe esse trabalho, tá? Em nome de Jesus. Palavra de Deus pregada aqui ontem. Tá lá os vídeos que o irmão Leone colocou lá. Assista lá, ouça o que Deus falou, tá? Não adianta você só é reconhecido como nova criatura quando existe ação, quando se trabalha. Então, vamos trabalhar para Jesus, amém? E se porventura uma alma ou uma visita que você fizer, o nome de Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque a tua vida na mão de Deus. Coloque, creia. Não adianta só você vir à igreja, ouvir a palavra, é necessário você se reconciliar. Aleluia!
Tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com o Senhor? Levante uma das tuas mãos aqui em nome de Jesus. Tem alguém para reconciliação aqui nessa noite? Oh Deus! Reconciliar. Deus, É. eu quero voltar porque eu quero me lembrar, me lembro de tudo que o Senhor fez por mim. Tá? Depois de Deus ter abençoado, eu me afastei mesmo. Me afastei, comecei a andar segundo minha mente, a minha cabeça, o meu querer. E aí, ó, você estaciona, não sai do lugar. Aí pode ter tudo, mas não tem alegria. Mas a alegria, ela pode voltar. Eita, pai, eu creio. Você já na presença de Deus. Aleluia!